eu tô em Canoas. Tem que respeitar o Rio Grande do Sul, meu lindo. E eu tenho uma palavra. Deixa eu só um pouquinho que tem que roncar. Ai, eu achei que ele não tava tomando. Irmão, respeita minha história. Minha avó nasceu em Canela, no Rio Grande do Sul. Se vocês soubessem por onde eu passei. Irmãos amados, a mensagem de hoje é sobre dependência emocional. Tudo aquilo que você suporta a sua vida, que não é Deus, e que para decidir e viver você depende, é uma dependência emocional e que pode destruir você. Nós somos uma geração emocionalmente prejudicada por vários fatores, mas o maior risco é quando nós paramos de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e depositamos a trajetória da nossa vida na mão de uma pessoa que usa disso para nos ferir e controlar. E eu quero que você hoje seja liberto de toda e qualquer palavra, peso, jugo e pessoa. Se conhecer o Evangelho de verdade, se você conhecer Jesus de verdade, você vai entender e descobrir que Ele é suficiente e tudo que você precisa está nele. Amém? Mas antes de a gente ir para o vídeo, eu tenho só um pedido para você. Curte o vídeo, comenta, compartilha, coloca aí da onde você está nos assistindo. Se você já é inscrito, dá uma olhada se o seu sininho está ativado. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E toda quinta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos o fôlego da semana para você. Eu já tô fazendo que já tá gravado já, viu? E nem tem lugar ainda para gravar. Mas fé é isso. Senhor, o Senhor deu a visão. Taca-lhe pau nesse carrinho agora. Eu quero convidar você para ser parte também da nossa associação evangelística. Aqui embaixo estão todas as informações. Se você puder conhecer e fazer parte, será uma alegria ter você com a gente. Você pode ser um voluntário, você pode ser alguém que nos ajuda no campo de batalha, você pode ser um doador, mas eu quero que você caminhe com a gente. 2025 é o ano do maior crescimento da nossa história, daquilo que Deus vai fazer, e você é parte disso também. E agora vamos pro vídeo. Juízes, capítulo 16, versículo 6. Vou falar um nome, você já faz assim, ó. Dalila. E Dalila disse a Sansão: diz-me logo, aonde repousa a tua força, e com o que podes ser amarrado e afligido. Peraí. Peraí. Só Jesus, tem coisa que não dá pra entender, né, irmão? Tem coisa que você faz. Que isso, irmão? Como que alguém pergunta pra você o segredo da sua força e diz o motivo pra que quer descobrir e você conta? Eu vou te dizer por que conta e por que entramos nesse tipo de lugar. A Bíblia diz que Sansão, primeiro, estava no lugar errado, escolheu no lugar errado. Eu não vou entrar nem nesse mérito. Eu não quero falar sobre julgo desigual agora, não é o motivo. Porque essa dependência emocional, você vai entender que não tem a ver só com uma pessoa, não é só sobre uma pessoa, também é sobre lugares, é sobre estações da vida. Mas o que me incomoda e o que começa bem pesado o texto é a mulher de um homem escolhido por Deus
separado por Deus, cujo qual nele repousava uma força, que homens não poderiam contê-lo, exércitos não poderiam vencê-lo, e uma mulher que ele ama, que é a mulher da vida dele, que assim pensa que seja, pergunta para ele qual é o motivo da força. E quando ele, ouvindo o que é o motivo da força, responde, obviamente de primeira mão não fala a verdade, ele diz uma outra circunstância. Durante 3 vezes Salomão contou uma história que não era verdade. Sansão dizia, cordas novas, as cordas novas me detêm, mas não era isso. Só que olha que interessante, a reação de Dalila é que quando ele fala para ela mentira, ela diz para ele: como que você tem coragem de mentir para mim? Mas veja bem, a cada vez que ele contava para ela, ela fazia com que os filisteus viessem, fizessem exatamente aquilo que era para roubar a força dele. E mesmo assim, no outro dia, ele estava com ela, amando ela e contando mais uma história. Você percebe que isso é doença? Você percebe que isso tem alguma coisa estranha? Quando você olha para a Bíblia, você vê algumas pessoas com dependência emocional clara. Você vê, por exemplo, a mulher de Ló. Deus fala: vocês vão sair de Sodoma e Gomorra e vocês não vão olhar para trás. Vocês só não podem olhar para trás, eu vou destruir. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló não aguentou, porque tinha mais dela dentro de Sodoma e Gomorra do que qualquer outra coisa. Ou talvez mais Sodoma e Gomorra dentro dela do que qualquer outra coisa. E eu acredito que talvez seja essa a resposta. Então a Bíblia diz que ela olha para trás e o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Quando você olha para a Bíblia, você vê Lia. Lia, durante 14 anos, tentou provar para Jacó que lutava por outra mulher, que ela era a mulher ideal. Quando é que ela acorda e que se dá por si que ela não foi a escolhida? Sabe qual é o problema? Quando nós olhamos para a nossa geração, a gente olha milhares de pessoas que estão se entregando a momentos, a lugares, a coisas, a pessoas que não é o lugar delas e estão escravizadas por aquilo. A primeira coisa para você se tornar dependente emocionalmente, seja lá do que for, é não ter a sua identidade clara. Porque alguém vai dizer: aonde o Evangelho entra nisso? O Evangelho entra porque o Evangelho é o que nos dá identidade firme, sólida, cujo qual a gente sabe que não precisa de nada, que a gente é suficiente em Cristo. E quando eu digo de nada, não estou falando que você ignora relacionamentos, que você não ama as pessoas, mas você não se prende a julgos desiguais, a ciclos de doença, a ciclos de ofensas, a ciclos de humilhações. Você não precisa disso. Então agora, quando eu olho para o Evangelho precisa ser a base de cura de uma realidade como essa. Porque quando eu olho para Sansão, o desespero ele morreu no final. Morreu porque contou, e a Bíblia diz que sim, teve êxito no final. Foram mais filisteus mortos na morte de Sansão do que na vida toda dele. Agora entenda, era necessário que isso acontecesse? Quantas coisas na nossa vida não são frutos do que Deus tem, mas das escolhas que nós fizemos, pelas associações que nós nos metemos? Quantas coisas que na nossa vida estão paradas porque nós estamos em ciclos viciosos que não mudam, que precisa alguém vir de fora e dizer: sai daí, você está morto. Nós tivemos uma circunstância agora, um tempo atrás, que nós precisamos intervir, porque vimos a morte gradativa acontecendo por conta de um narcisismo. Que lembre-se, todo narcisista escraviza emocionalmente alguém mais fraco. Eu preciso te falar uma coisa, meu lindo. Todo mundo que é dependente emocional é escravo de um narcisista. Todo mundo. Se existe uma dependência emocional, existe um narcisista por trás, tirando a energia, tirando o fôlego da vida, tirando os sonhos, roubando os planos. Existe alguém dominando, e essa pessoa está aqui, sufocada. E eu posso falar para você com todas as letras: o narcisista jura que não é narcisista, e o dependente emocional jura que é livre. Mas um precisa do outro para viver.
Um não vive longe do outro e um destrói a vida do outro. O narcisista precisa ser curado e o dependente emocional precisa ser livre. A questão é, a falta de identidade tem destruído a nossa geração. Nós aceitamos qualquer palavra, nós aceitamos qualquer amizade, qualquer pessoa senta à nossa mesa, qualquer pessoa domina o nosso coração, qualquer pessoa domina as nossas decisões, qualquer pessoa. E a parada é, quando você olha para o nosso tempo, observe quantas pessoas não eram amargas até ontem, mas de repente ficaram amargas. Quantas pessoas tinham sonhos incríveis, mas agora não sonham mais. Quantas pessoas que tinham planos extraordinários sobre o futuro e agora não tem mais planos nenhum. O que foi que aconteceu? Deus deixou de ser Deus? Não, é porque eles tiraram Deus do lugar e colocaram uma pessoa errada. Colocaram um lugar, colocaram uma circunstância. Sabe o que eu ouço? As pessoas dizendo, eu tenho uma saudade da igreja de antigamente. Sabe o que é isso? Dependência emocional de algo que já foi. Para, bebê, acorda logo. Se para você não é o ideal, faça o ideal a partir daquilo que Deus te deu. Você já viu isso aí, que absurdo? E a igreja antigamente não era assim. Claro que não era. Não tinha telefone, não tinha LED, não tinha som, não tinha luz, não tinha instrumento musical, não tinha você. Esse saudosismo nada mais é do que uma dependência emocional, uma muleta para justificar aquilo que você não vive hoje. Porque se fosse assim, era bom. Claro que não é mais assim, lindo, já foi. Mudou. Tem gente que diz, que saudade da minha cidade. Mas por que você ainda está vivendo uma vida miserável? Volta para a cidade. Mas é claro que você não quer voltar, porque você já disse, lá não é mais o mesmo. Mas nunca nenhum lugar é o mesmo, o rio que passa não volta. A parada é que tudo aquilo que a gente se acovarda, a gente vira escravo. Tudo aquilo que a gente não coloca na mão de Deus, alguém toma no lugar e a gente vira escravo disso. Então, meu lindo, chega uma hora que Deus está dizendo, ei, lindo, bora, vamos levantar, vamos sair dessa prisão emocional que você está vivendo, vamos parar, vamos sair desse lugar. Mas a gente não vê, e essa é a parada que me desespera, porque ninguém que vive isso sabe que vive isso. Você sabia disso? É tipo o cara que tem cheiro... o ser humano com bafo, já viu? Todo mundo que tem bafo jura que não tem bafo. Todo mundo que ronca, jura que não ronca. Todo mundo que tem CC, jura que é cheiroso. Talvez você está rindo e é você o preso. Talvez você está rindo, mas é você que a sua identidade não é mais a sua há muito tempo. Você nem se reconhece mais. A pessoa que vive uma dependência emocional, chega uma hora que ela se olha no espelho e ela não sabe mais nem quem ela é. Porque a identidade dela foi roubada. A identidade dela foi usurpada por alguém que a escravizou emocionalmente. E por medo de ser rejeitado, ela se amoldou a um padrão que não é dela, uma realidade que não é dela, uma vida que não é dela. Então quando menos ela percebe, ela já não sabe mais quem ela é. Mas agora ela tem um dono, e o dono é quem a escravizou. Seja a estação, seja a pessoa, seja o relacionamento, seja o momento da vida, seja qualquer coisa. Somos escravizados e não percebemos. Quantos de nós temos isso? E às vezes passamos a vida toda desapercebidos, que nós não avançamos porque fomos paralisados numa estação que já deveríamos ter saído de lá há muito tempo. Irmão, eu queria poder falar bem rasgado, mas tem coisas que são muito sensíveis e, sabe, não é bom. Mas de verdade, os fofoqueiros, tá vendo? Sempre tem. Eu tô com muita vontade de falar e vai vocês. Você já viu gente que não consegue se relacionar com gente boa? Você já viu gente que parece que o dedinho é podre? Não estou falando alguma coisa que não existe? Será? Ou vocês sabem o que eu estou falando? Você já viu gente que só namora? Ai, meu Deus. Já viu que os amigos são tudo... Sabe por quê? Porque não tem identidade. Não tem identidade. Quem não tem identidade, qualquer proposta, seja ruim, seja lá o que for, serve. Porque quem não tem identidade não sabe o seu valor.
Quem não tem identidade não sabe quanto custou na cruz do Calvário. Quem não tem identidade não sabe o quanto é amado por Jesus. Então quem não sabe o nível do amor que recebeu, se dá para qualquer tipo de amor fracassado que o mundo apresenta. Enquanto nós gravamos essa série agora, tá cheio de gente sendo destruída agora, se entregando a paixões passageiras, a momentos destrutivos. Sabe por quê? Porque não sabe quanto valem. Meu lindo, quem não sabe quanto vale, acredita caber em qualquer lugar. Quem não sabe quanto custou na cruz do Calvário, se permite viver qualquer circunstância. Mas quem entendeu que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi amado, escolhido, chamado, não se entrega a qualquer paixão. Ele é resguardado no Senhor. Ele não depende de emoções passageiras, porque aquele que o chamou é perfeito e o amou de tal maneira que entregou o Filho unigênito na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é filho de Deus, não aceite menos do que isso. Essa é a parada. Agora veja, Sansão, coitado do Sansão, Sansão nem sabe que aquela mulher nunca o amou. Aquela mulher é um plano dos filisteus para destruir ele. Aquela mulher nunca quis ele de fato. Aquela mulher só desejou uma coisa desde os dias zero: destruir a vida dele. Sansão nunca foi amor da vida de Dalila. Sansão sempre foi um alvo para Dalila. Que tristeza quando nós tratamos os destruidores como amores da nossa vida. Que tristeza, porque não sabemos o nosso preço. Quando não sabemos o nosso valor, nos colocamos em circunstâncias que nos tratam como lixo, porque não colocamos Deus no devido lugar na nossa vida. Sabe qual é a coisa que mais escraviza o ser humano? O pecado. O pecado é uma dependência emocional. O pecado é uma muleta que o ser humano usa para se defender dos seus próprios fracassos. A gente dá uma volta e para no mesmo lugar, dá uma volta, para no mesmo lugar. A gente nunca está liberto. A gente sempre volta no mesmo vício. A gente sempre volta na mesma história. A gente sempre cai no mesmo buraco. Por quê? Porque a gente é escravo daquilo. A nossa identidade foi destruída. Então, lindo, nós não vamos vencer nada sobre dependência emocional enquanto não estabelecermos de maneira clara a nossa identidade. Qualquer amor serve, qualquer amigo chega, qualquer estação da vida serve, porque quem não tem o valor se acomoda e se sente confortável. Você vai perdendo o seu brilho dos olhos. Puxa, gente, olha a sua volta. Olha para você, olha para quem está perto de você. Você vai percebendo que as pessoas do nosso tempo estão perdendo o brilho dos olhos, estão ficando amargas, estão ficando, leprosas, estão ficando pesadas. As pessoas não têm vontade de relacionamento mais, porque o que tem já as feriu tanto que não acreditam mais em absolutamente ninguém. Olha, existem muitas pessoas que não ouvem o evangelho mais porque foram feridas por alguém. Então eles viraram escravos emocionais de uma circunstância que agora os afastam de Jesus. Sabe por quê? Porque eles viram e colocaram toda a confiança em um homem e esqueceram que a nossa confiança não pode estar em homens. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para a realidade posta sobre o nosso tempo, há um lastro de dor derramado. A coisa mais triste que existe é quando essa dependência emocional ela é imposta dentro da realidade familiar, dentro do ciclo familiar. Quantos filhos que os pais são narcisistas? Quantos filhos que todas as palavras de maldição que travaram a história foi um pai que falou, foi uma mãe que disse. Então a pessoa não vai, ela não rompe, que todas as vezes que ela tenta, existe algo que está aqui dentro dela que escravizou ela. Uma palavra, uma estação, um momento da vida, alguma coisa aconteceu, entende? Então o peso do nosso tempo é tentar encontrar a cura no evangelho. E eu confesso para você,
que eu queria encontrar uma história onde a dependência emocional fosse curada de uma maneira rápida. Mas eu descobri que é um tratamento. E é um tratamento que você precisa ter diagnóstico claro, entender aonde está o problema e conseguir a partir de então sair daquele lugar. Eu vou ser pontual para tentar exemplificar isso para você. Mas quem é dependente de alguém, essa pessoa ela sempre está rodando dentro daquele ecossistema, ela não sai dali. Então ela é humilhada naquele ecossistema, ela é ferida naquele lugar, ela é maltratada naquele lugar. E a pergunta é: por que não sai e se dói? É porque o dependente depende. É por isso que se fala dependência. Aquilo ali se tornou um alimento. A dor é um alimento para essa pessoa. E quem fere se alimenta da dor daquele que é ferido. E então é um ciclo. Não para, não passa. Então você olha, a vida não muda, a família vai subjugando a geração que vem depois, e de geração em geração vai sendo subjugado. Geração após geração. E aí a questão é: como que se quebra isso? Se quebra quando alguém... Isso é uma parada que é loucura. Normalmente alguém de fora precisa intervir. Você sabia disso? Que normalmente é exatamente assim que acontece. Deus envia alguém de fora para falar para você: ei, você está percebendo o que está acontecendo? Você está olhando aonde você está entrando? Só que normalmente nesse dia essa pessoa ela é mandada embora, porque a pessoa diz: o quê? Comigo? Capaz, eu sou dona de mim mesmo, ninguém manda em mim, minha vida está saudável, está tudo certo. E aí é preciso de algo a mais do que uma pessoa: o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo precisa entrar. E talvez seja essa a palavra que vai tirar uma venda dos teus olhos hoje, que vai fazer você voltar para casa hoje, olhando para a circunstância que você está, para se desvincular e curar a sua alma que foi escravizada durante tanto tempo. Sabe, talvez exatamente isso que você precisava. Alguém que olhasse para você e disse: ei, você não é livre, você é escravo. Você não faz porque quer, você faz porque tem medo de ser rejeitado. Você não faz porque quer, você faz porque foi comparado. Você não é essa pessoa porque você deseja. Alguém modelou você para ser a cópia do que você não desejava. A estação te fez dessa maneira. As dores te cultivaram para você crescer dessa maneira estranha, cheia de trauma, cheia de problema. Então, meu lindo, está na hora de dar um reset na sua vida. Está na hora de você tirar as emoções do centro das atenções e colocar Deus no topo dessa vida que você está vivendo até agora. Coloca Ele no topo, coloca Ele lá no começo de tudo. E a partir dele começa a repensar tudo que está para baixo. Todos os relacionamentos, todas as estações, todas as histórias que você viveu, coloca tudo para baixo dele. Se Ele for o centro, Ele vai fazer você tomar a direção e governar sobre tudo que está abaixo. O problema é que nós estamos colocando as emoções aqui e Deus aqui. Você está entendendo? Deus é o último, as nossas emoções vêm primeiros. Então nos tornamos almáticos, nos tornamos extremamente impulsivos e tudo fazemos pelas emoções. Por isso que quando a gente coloca alguma coisa para depender e tiramos Deus do lugar, estamos sujeitos a fracassar. Meu lindo, Deus está falando com você hoje. Você não vai depender mais emocionalmente de pessoas, você não vai depender mais emocionalmente de estações, você não vai depender mais emocionalmente de momentos, de estações da sua história, não. Você só vai depender do Senhor, e Ele não escraviza você. Ele te dá uma identidade curada, Ele te dá uma identidade livre, Ele te dá uma identidade aonde você é filho de Deus, e nada mais vai poder ferir você. Enquanto somos escravos, estamos passíveis à dor e à destruição. Então, lindo, passa em revista. Se você ainda não casou, dá tempo. Se você se casou, lindo, aí ora. Aí é campanha de jejum e oração, e se precisar os 190. Entendeu? Mas a gente não pode ser escravo. Está na hora de a gente se levantar como que nós somos de fato. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor.
Nós não podemos nos entregar a qualquer coisa. Nós não podemos nos deixar levar pelo pecado dessa geração. A gente não pode ser escravo. Não, nós não podemos. A gente tem que ser livre. Se você é escravo do seu telefone, você não é livre. Se você é escravo de algo que você precisa colocar na boca, você não é livre, você é escravo. Se você é escravo de alguma coisa que você precisa jogar no seu telefone, você não é livre, você é escravo. Se você é escravo do desejo de alguém, você não é livre, você é escravo. Agora eu quero que você entenda logo: se o Evangelho te libertar, se o Senhor te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eu termino fazendo confusão. Confusão é: reveja tudo. Se você vai na casa de um amigo, que você chega leve e sai pesado, beijo pra ele. Se você anda com gente que só te dá pesadelo, beijo pra vocês. Tchau, Ló, valeu. Irmão, tira tudo aquilo que te escraviza de perto de você. Tudo aquilo que faz você ser a pior versão do que Deus tem para você. Sai de longe, sai para longe, vai embora, vaza, corre. Mas David, ele é o amor da minha vida, oh. Mas ele te trata que nem um animal, linda. Você é uma princesa, está sendo tratada igual o quê? Ô rapaz tonto, só porque você é feio, não pode. Não, mas é verdade, sabe? A gente precisa se libertar logo. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer com a vida de alguém? Isso aqui é muito sério: casar errado. E normalmente começou igual o Sansão e Dalila. Ô Sansão, me mostra o teu ponto fraco. Não é nada não, eu só quero destruir você. Me deixa saber o que te tira força, eu quero fazer. Vai ter um dia que eu quero usar contra você. Você tem noção a cegueira de alguém? Então, lindo, eu não sei se você está sentindo ou está pensando só nos outros. Olha para quem está perto de você e fala assim: talvez seja você. Fala para ele: te orienta. Tá na hora de dar um reset. Tá na hora de dar um Ctrl, um Alt Del. Só quem é velho e tem computador antigo sabe o que eu tô falando. Você dá um Ctrl, Alt Del, começa do começo. E como que é o começo? O começo é assim: identidade firmada. Quem você é? Sua imagem e semelhança do Criador. Calma, ei, calma. Só o começo da identidade. Esse é só os primeiros dígitos do RG. Quem você é? Sou amado, escolhido, chamado. E porque sei que sou filho dele, eu não aceito andar com quem não é filho dele também, com quem não compartilha da mesma verdade que eu compartilho, com quem não divide a mesma paixão que eu divido, que é Jesus. Eu não consigo. E aí você livra a tua vida de tantos problemas. Ei, lembra, eu sei que talvez o teu irmão mais velho falou que você foi achado no lixo, mas você não foi achado no lixo. Você é a obra do Criador. Deus fez você pensando parte a parte, história a história, momento a momento. Não deixe nada nem ninguém escravizar você. Você nasceu para ser livre, livre em Cristo Jesus. Jesus não nos deixa ser escravos, não nos deixa ser reféns de circunstâncias, de estações da vida, mas nos liberta, Jesus. Nos liberta, tira nós de momentos que nos trucidaram durante tanto tempo, que nos colocaram julgos que o Senhor nunca nos colocou, que nos fez ser quem nós não somos de fato. Jesus, cura nossa alma, cura o nosso interior, Jesus, e faz algo novo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Abre os nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos, para que a gente possa ver.
Mas nós não queremos viver mais uma estação aonde pessoas governam sobre nós, aonde estações governam sobre nós. Não, Jesus. Nós somos chamados pelo Senhor. Nós somos chamados por Ti, Jesus. Portanto, Pai, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o governo da nossa história. E se for para depender, dependeremos somente do Senhor. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus, meu lindo, meu Deus do céu. Essa palavra, ela não é só algo que vai edificar você, mas é algo que vai colocar você no lugar onde nós chamamos que é o aceleramento de Deus. É quando Deus pega e coloca a mão nas tuas costas e dá um empurrão que você não consegue ficar no mesmo lugar. Sabe? Existe uma pressa, existe uma urgência de Deus, existe um clamor da nossa geração. A Bíblia diz: os campos estão brancos e poucos são os ceifeiros. Existe uma pressa de Deus de fazer aquilo que Ele vai fazer na sua vida, porque o que Ele vai fazer vai glorificar o nome dEle, vai fazer com que o reino dEle se expanda sobre a terra. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, talvez através do seu testemunho, serão alcançados para a glória do nome dEle. Então, se tiver alguém a 40 por hora perto de você, diga para ele: meu lindo, você vai tomar multa, porque vai passar de 200 km por hora. E o que iria acontecer em um ano vai acontecer em um mês. Mas para isso, eu falo já, é que não é tão top no começo. Eu quero só fazer um pedido para você antes de a gente ir para a mensagem. Algo que é muito importante e que faz com que essa mensagem alcance mais pessoas, que alcance mais vidas. Isso, curte o vídeo rapidão. Quando você curte o vídeo, o YouTube manda para mais gente. Comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, pro grupo da família, pro grupo dos inimigos, pra todo mundo. Ainda bem que eu vim também, meu Deus do céu. Manda pra todo mundo. E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, eu aproveito agora, antes de começar, quando tudo terminar, tem todas as informações para você aqui ser parte. Você pode ser um doador, você pode ser um voluntário, e você pode caminhar com a gente sendo parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração. Hoje são mais de 300 mil pessoas sendo cuidadas através da nossa associação. Você pode celebrar o nome de Jesus, meu lindo. E em breve teremos coisas incríveis para contar. E agora a gente vai para a boa notícia. A gente vai para a palavra. Vamos pro vídeo. Jeremias capítulo 18, verso 1 diz: e Deus ama tanta gente que do nada olhou para nós e disse: vou abençoar tanto esses meninos, vou colocar eles num lugar maravilhoso, vou honrar eles, não vai ter falta de nada, e eles vão ser tão felizes que vai parecer um filme da Disney. Tá na Bíblia. Não tá. Jeremias 18 diz o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu lá farei você ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo.
Em outras palavras, ou em algumas outras versões, diz: o oleiro quebrou o vaso. E ainda há outras versões que dizem: o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E aí eu sei que você está olhando para mim agora, pensando: poxa, pensei que ia dar glória a Deus uma atrás da outra agora. E a mensagem começa dizendo que o vaso foi quebrado. Um grande amigo meu, essa semana estava no aeroporto, e ele comprou um suco de caixinha, e estava escrito assim, ó: agite antes de usar. Três irmãos entenderam só? Meu Deus! Irmão, estava na caixinha, olha que bíblico. Agite antes de usar. Só vai estar bom quando tiver o negócio agitado. Então agita. Por que tem que agitar o suco, David? Porque tem coisas que não estão mais homogeneizadas, foram esquecidos e estão lá embaixo da caixinha. Então, para que você possa ingerir, tem que estar homogeneizado, tem que estar uniforme, tem que estar homogêneo. Coisas que estão no fundo precisam vir para a superfície. Coisas que estão na superfície precisam homogeneizar com o todo. Então agita antes de usar. Aí Deus olha para mim e para você e diz: tem muita coisa para fazer, mas antes de fazer, eu vou ter que homogeneizar. Eu vou ter que quebrar um pouquinho. Eu vou ter que fazer algo agora, para que lá na frente não preciso paralisar de uma vez. E sabe, lindo, que delícia quando Deus olha para mim e para você e diz: eu vou acelerar. Eu vou fazer algo incrível, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo poderoso, mas eu vou lembrar você de algumas coisas primeiro. Primeiro eu vou trabalhar na tua estrutura. Primeiro eu vou ter que mexer em algumas coisas que você esqueceu. Então agora, antes de acelerar, eu vou te preparar. Eu vou te levar para a casa do oleiro. Eu sei que você já fica assim: mas David, a parte boa começa a que horas? A parte boa já começou. A parte boa já começa quando Ele olha para mim e para você e diz: eu vou fazer algo bom desse vaso que para muitos não serve para nada, mas eu vou fazer um vaso de honra. Eu vou fazer para mim, eu vou fazer. Você já tinha que estar dando glória a Deus, pendurado no teto, chorando, porque o Deus que criou os céus e a terra olhou para um pedaço de barro que não tinha valor para ninguém e disse: eu mesmo vou colocar a mão, eu mesmo vou fazer e vou depositar coisas preciosas dentro de você. E aí, bom, eu vou te falar por que tudo isso aconteceu. Eu vivo o ministério fazendo isso já fazem 8 anos. E eu vivo uma vida que eu sou feliz demais. Eu não tenho coragem de reclamar. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo falar de Jesus. Levo uns cacetes, mas está tudo bem. Porque eu preciso te dizer que quando Deus agita para acelerar, não é só o mundo espiritual que coopera ao teu favor, é os inimigos também cooperam para o teu bem. Não, irmão, não era que você estar dando glória a Deus agora, você está assim, ai. Significa que quando Deus acelera, não é só a bênção que cresce, é o ataque que sobe também. Quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, escute bem, quando Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida, levante escudos, comece a levantar escudos, porque não vai ficar fácil assim não, lindo. O inferno está endemoniado, ele está sacando os movimentos, ele está vendo o que Deus está fazendo, ele não sabe sobre o futuro, mas ele vê o movimento, ele consegue entender que se Deus está fazendo o que está fazendo com você, é porque o futuro é extraordinário. Então se ele não vai conseguir parar lá na frente, ele vai tentar fazer de tudo para parar agora, mas a boa notícia para você é que ele não vai conseguir.
Aleluia! Aleluia! Então agora eu vou te contar por que isso começou. E eu confesso para você que eu queria viver, mas não queria viver. Deu para entender? Porque tudo tem um ônus e um bônus. Eu estou vivendo essa vida com Deus fascinante. E eu estava muito feliz. E para mim não precisava nada mais. Tá tudo certo. Eu amo fazer o que eu faço. Eu sei quantos dias eu fico fora. A minha agenda está na minha mão. Eu prego na internet uma vez por semana. Então estava tudo organizado. E todo mundo me perguntava: o Dave, qual é os teus planos para o futuro? Eu dizia: viver a mesma vida, pregando a mesma mensagem e ter a minha esposa e meus filhos comigo até o final. Só que aí eu fui fazer um evento em Barretos e uma repórter na coletiva de imprensa de Barretos olhou para mim e falou assim: Dave, você chegou no lugar onde poucas pessoas chegaram fazendo o que você faz. Se você já está nesse lugar, qual é o seu plano para o futuro? E aí eu disse: o meu plano para o futuro é pregar a mesma mensagem, continuar com a minha esposa para o resto da minha vida, ter os meus filhos do lado no final da missão. E aí ela falou: nossa, que lindo. Só que eu entrei dentro do avião, no dia eu ia fazer uma viagem longa. E quando eu fui para essa viagem, o Espírito Santo falou comigo: é só isso? Então acabou. Então você acha que você já chegou no lugar, que você já alcançou o que eu queria para você, que você já está no lugar desejado, que você já está vivendo tudo o que precisava viver? Então você acha que é isso que eu tenho e que acabou? Você só tem 34 anos e acha que já chegou no auge daquilo que eu iria fazer. E aí, lindo, aí o pau quebrou. Porque eu falei para o Espírito Santo dentro do avião: Senhor, eu nunca consegui ver nada do futuro. Eu sempre vivi o cheiro da estação. Eu nunca planejei nada disso aqui. Eu nunca imaginei nada disso aqui. Nada, nem perto. Eu sou uma mula. Eu nunca ia conseguir imaginar algo assim, sabendo de onde eu saí. Eu não fui preparado para essa realidade. Eu não fui criado para ter essa vida. Eu não fui preparado para essa jornada. Eu era um garoto abandonado. Foi o Senhor que viu alguma coisa. Foi Ele que fez um milagre atrás do outro. Só que de repente, agora eu estou olhando para mim e estou dizendo: não tem mais nada. Já é tanta coisa que não tem mais nada para acontecer. E esse é o problema. A vida gradativa, ela te coloca no lugar onde você se acomoda. Então chega um momento que Deus diz: ou eu dou uma acelerada violenta para dar um susto, ou Ele vai achar que já chegou no final da jornada. Nesse dia eu entrei numa crise dentro desse voo. Eu fiquei 7 horas acordado. E a primeira coisa que eu perguntei para o Senhor é: Deus, então, o que o Senhor tem para mim? E Ele só falou uma coisa. Ele disse: construir degraus que nunca ninguém subiu. Calma, irmão, glória a Deus, que não é você. Não, irmão, peraí, glória a Deus, por que você não está com esse B.O. no colo? Como assim construir o que nunca ninguém subiu? Construir o que nunca ninguém subiu é fazer o que nunca ninguém fez. É apanhar pela primeira vez onde nunca ninguém apanhou. Eu tenho 34 anos, irmão, tá bom, já apanhei para cachorro. Aí Deus olha para mim e diz: não, querido, it's only beginning, é só o começo. Calma, bebê, calma, só começo. Aí eu tô assim: Senhor, então agora o céu vai se abrir. E aí eu entrei numa crise absurda. Entrei numa sequidão espiritual terrível. Entrei numa crise comigo. Comecei a sofrer por coisas que já havia sido resolvidas no meu coração. E aí, irmão, sabe o que Jesus estava fazendo? Agitando o suco. No meio da minha crise, o Senhor colocou coisas que estavam aqui embaixo, aqui em cima. Coisas que eu havia esquecido, que havia ficado no caminho. Atitudes que eu tinha no começo, que eu perdi por causa da prática. Vou tomar o meu suco. Sabe, isso é doido demais, André. Chega uma hora que a gente acostuma com o que Deus fez.
Chega uma hora que a gente olha para um milagre e o milagre é normal. Você já entra nele, você já vive aquilo tanto tempo, e aí nem parece mais que é tão incrível, nem parece mais que é tão extraordinário, nem parece mais que foi Deus que fez, porque você já é rotina. E aí Deus começou a me moer, e o Senhor começou a me quebrar, e aí todas as coisas começaram a ruir dentro de mim, até o momento que eu me encontrei desesperado, dizendo: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sentia que eu estava abandonado, eu sentia que estava tudo destruído, eu não estava aguentando mais aquela circunstância. E sabe quem sabia disso? Ninguém. Só eu e Deus. E aí Deus estava fazendo já nascer algo, o Senhor estava planejando algo, mas Deus sempre, antes de fazer alguma coisa muito extraordinária na sua vida, Ele vai levar você para o original. Não, você não lembrou, eu vou lembrar. Se Deus vai fazer, e Ele vai, escute isso, antes de Deus fazer algo extraordinário em você e através de você, Ele vai fazer você lembrar lá do começo. Ele vai lembrar você lá no original, quando não tinha nada, quando era só barro, quando era só sujeira, quando era só lama. Então antes de Ele te apresentar o novo, Ele vai lembrar você quem você é, para que quando aquilo que Ele vai fazer chegar, você não acredite ou tenha certeza que aquilo é por causa de você, mas é por causa dEle, da misericórdia dEle, da glória dEle. Então você, antes de ver o novo, vai ter que encarar quem você é, para que você não esqueça que no dia que Ele fazer, não teve nada a ver contigo, mas com a graça e com a misericórdia dEle. Ele pega o vaso, quebra o vaso. Ele quebra o vaso tudo de novo. E você achava que estava pronto, e Ele diz: não, 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 dá para fazer melhor. Dá para ser ainda mais absurdo, dá para ser mais acelerado o negócio. Aí, bebê, o que acontece? E essa aqui é a boa nova. A boa nova é que quando você entra nesse estágio, você volta ao começo de tudo. E foi por causa do começo de tudo que você vive tudo que vive. Foi por causa do temor do começo, do amor do começo, da devoção do começo, das orações do começo, das lágrimas do começo, dos jejuns do começo, das campanhas do começo, dos joelhos dobrados do começo, da vida espiritual relevante do começo, da sua devoção do começo, do seu temor do começo. Eu vou falar até alguém glorificar o nome de Jesus. Você vai lembrar do começo, das primeiras obras, e você vai lembrar de tudo quando começou. Você vai lembrar que teve um momento na sua vida com Deus que não precisava ser um grande pregador, que qualquer palavra te colocava num estágio de reflexão profunda e Deus falava com você. Você vai lembrar que não precisava de uma música muito elaborada e você sentia a presença de Deus dentro do seu carro. Você vai lembrar que você chorava e não precisava de um grande momento, de uma epifania espiritual, mas você sentia a presença de Deus em qualquer lugar. E aí Deus começa a te levar no começo. Aleluia. Há 2 domingos atrás, não, 1 domingo atrás, de manhã eu estava pregando numa igreja e tinha 20 mil pessoas sentadas assistindo a mensagem. E eu fui para casa. Que delícia! Meu Deus, como é bom pregar para tanta gente. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: tem uma missão para ti, vai para tua igreja hoje. Mas não fui para pregar não, irmão, fui para assistir. Fui para assistir o culto. Aí o Senhor falou comigo: vai para lá, vai e senta no lugar que tu sentou pela primeira vez quando entrou na igreja. Aí eu fui todo normalzão assim. E eu era de uma igreja muito tradicional, uma igreja que eu amo e respeito muito. E eu fui nessa igreja, todo mundo estava de terno, no púlpito, tudo chique. E eu de camisetinha aqui, top, tênis, calça larga, gurizão, jovem, né? Aí eu sento no mesmo lugar que sentei na primeira vez. Estou sentadinho ali, lembrando do dia que quando eu entrei pela primeira vez, a minha tia foi no líder de jovens e falou: conversa com aquele menino, ele acabou de aceitar Jesus. Era eu.
vai lá pegar ele pela mão, ajuda ele, leva ele para os jovens para participar junto com vocês. E ele fez isso no final do culto, ele me levou para os jovens. Só que eu estava lá sentado, e aí saiu um irmão do púlpito, vem até onde eu estou, fala para mim assim: pastor, pediu para você sentar lá no púlpito com eles, com a gente. Aí eu falei: mano, desculpa, mas eu não vou fazer isso não. Eu tô camiseta, calça larga aqui, nem combina, parece que eu tô desrespeitando a igreja, me perdoa, mas eu não vou fazer não. Ele falou: sério? Você que sabe, tá? Eu falei: não, tá tudo bem. Eu vim para assistir o culto. Aí, irmão, começa um hino da harpa, canta o hino da harpa. Aí o irmão dá uma palavra, daqui a pouco vem ele de novo e fala: seguinte, já está resolvido. O pregador viu que você está aqui e disse que não quer pregar. Falou que você vai pregar. Então o pastor mandou te dizer: daqui a pouco você prega. Aí eu assim: ai meu Deus. Sério. Para sentar no púlpito eu posso dizer não, agora para fazer o que eu nasci para fazer. Falei: então tá bom. Subi para pregar, irmão. Sabe o que Deus estava fazendo? Mostrando que não tem nada de diferente. 100 pessoas, 20 mil pessoas, não tem nada diferente. A palavra que é o centro das atenções é por causa dele, por ele, pra ele, tudo dele. E sabe qual é a parada mais maravilhosa? Eu preguei como se tivesse 20 mil pessoas na minha frente. Eu não queria acabar a mensagem, eu não queria parar, mas tudo isso começou quando Deus falou: agora, antes de fazer algo novo, vou te levar no começo. E aí aconteceu algo. Eu comecei a falar para minha esposa: vida, Deus está nos levando para uma nova estação. 3 aleluia, eu vou dizer de novo, porque essa boa nova não é mais sobre mim, é sobre você. Se Deus está deixando você ouvir isso, é porque alguma coisa está acontecendo que vai ser necessário você ter uma informação privilegiada do caminho, meu lindo. Se Deus te fazer frear, te levar para a casa do oleiro, o ataque aumentar, se prepare, porque a hora que começar os testemunhos, o que demoraria 1 ano vai acontecer em 1 mês. Aí, André, a gente começou a viver os testemunhos, André. E Deus começou a fazer coisas que eu nunca imaginei. Porque é assim que funciona, Ele te leva para esse lugar, tua sensibilidade com Ele aumenta, sua vida espiritual melhora, e aí você leva o teu nível de vida com Ele. E aí você começa a caminhar com Ele, e você começa a ouvir melhor Ele. E o que você não via, você começa a ver. A gente fez coisas da nossa estrutura, do nosso ecossistema, que demorou 5 anos, a gente fez em 20 dias. Mudou tudo. Começou a mudar, mudou toda a nossa parte funcional, mudou tudo, foi mudando. Aí Deus começou a mudar coisas na minha casa. Aí Deus começou a mostrar coisas para minha esposa dentro da nossa casa que precisavam ser mudadas. E aí Deus começou a fazer coisas novas. E aí a gente começou a dizer: meu Deus, é um testemunho atrás do outro, é um testemunho atrás do outro, é um milagre atrás do outro. E aí a gente começou a ver coisas acontecerem. E testemunho segunda, e testemunho terça, e testemunho quinta, testemunho sexta. E aí eu quero dizer para você o que começou a acontecer junto. Na mesma proporção do testemunho, começou a proporção dos ataques. Posso te falar uma parada, lindo? Esse mês que passou foi o melhor mês da minha vida. Coisas que eu esperei anos aconteceram nesse mês. E aí o povo tudo preocupado comigo: Dave, olha que estão falando de você na internet, responde. Irmão, eu não estou com tempo, estou com tanto testemunho bom para contar, tanta coisa que Deus está fazendo. Porque ao mesmo tempo que Deus te dá o milagre, Ele te prepara para suportar aquilo que vai vir para paralisar você. Não vão conseguir paralisar, não adianta. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você se alinha com a vontade dEle, o seu olhar se levanta por cima do muro. E o que você não via, agora você começa a ver. Irmão, vou te falar uma parada minha aqui agora, hein? Eu tô perigoso esses dias. Tô fazendo umas dívidas que eu não fazia antes. É verdade. Tô preocupado comigo. Porque Deus pela primeira vez me deixou ver o futuro. Pela primeira vez Deus está me deixando ver o que Ele vai fazer.
pela primeira vez, eu posso dizer o que eu nunca disse a minha vida toda. Agora eu estou vendo e é assustador, mas Deus vai fazer. Ei, lindo, não se assusta com o que eu vou te dizer agora. Mas se Deus te deixou ver, ei, lindo, se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou sonhar, se Deus deu uma visão para você, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nenhuma palavra voltará vazia. E a Bíblia diz que aqueles que estão nele e Ele está, tudo aquilo que pedimos, Ele nos concederá. Só que nós não estamos pedindo o que queremos, estamos falando e declarando aquilo que Ele mostrou para nós. E eu vou te falar, meu lindo, é assustador. E agora eu tenho um spoiler do que vai vir em breve. Que quando os olhos se levantam por cima do muro, você está vendo algo que você ainda não vive, mas Deus vai fazer você viver. Está lá. Não... Todas as vezes que Deus der uma visão, você precisa saber a ordem das coisas, como elas acontecem. O recurso nunca virá antes da visão. A visão sempre virá antes do recurso. Não, eu quero que você grave isso para nunca mais esquecer. Quando Deus te der a visão, você vai ficar assustado. Você vai ficar preocupado. Você vai olhar para o bolso, não vai ter. Vai olhar para a conta, não vai ter. Vai olhar para os lados, ninguém para ajudar. Mas Deus está te dando uma visão. E a visão sempre virá antes do recurso. Só que a partir do momento que pela visão você se posicionar, Deus enviará recursos da onde não teria recursos. Deus fará milagre aonde nunca aconteceu milagre. Deus vai enviar o inesperado para fazer aquilo que Ele deseja, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Agora, qual é o assustador? É porque quando a missão é contada, todo mundo fica preocupado. Eu tenho um amigo, pastor André Fernandes da Lagoinha Alphaville. Liguei para ele hoje essa tarde, porque a última vez que eu saí de lá fazendo confusão por causa do que ele me falou. O André, Deus está honrando ele. Tem uma igreja que Deus está fazendo algo tão incrível, e estão apanhando igual cachorro magro. Mas eu fui lá ver o que Deus está fazendo. Eu fiquei impactado. Teve 2.500 pessoas que batizaram agora. Mas eu achei interessante uma parada que ele me mostrou. Ele falou: Dave, você está vendo esse terreno do lado? É da igreja agora. Irmão, imagina uma igreja para caber 20.000 pessoas, tem que ter espaço. Para batizar 2.500 pessoas, tem que ter espaço. E aí ele falou para mim como é que aconteceu. Ele falou: olha que loucura, André. Ele falou, fala do André para o André. Ele um dia olhou o terreno e falou: nossa, que incrível. Sentiu no espírito dele que aquilo ali Deus daria para eles. Ele pegou, ligou para o arquiteto e falou: eu quero que você eu vou te mandar um terreno pontilhado aqui. Eu quero que você faça o projeto da igreja crescendo para esse lado. Aí o arquiteto respondeu para ele: esse terreno é da igreja? Ele falou: ainda não. Ai, você não está entendendo. Ainda não. Ei, lindo, a visão vem antes do recurso. A visão vem antes. Agora, qual é o problema? É que tem gente que tem a visão, mas não tem a coragem para se posicionar para viver o que Deus tem. Então não adianta querer que Deus te acelere se você não quer viver na dimensão que Deus tem para você. A dimensão que Deus tem para você, você não controla. A dimensão que Deus tem para você é o milagre de segunda a segunda. A dimensão que Deus tem para você, você não vai conseguir fazer a conta fechar. Os seus olhos vão ficar esbugalhados, assustados. Você vai perder noite de sono. Mas quando você vê tudo aquilo que Ele prometeu vai estar acontecendo, vai estar no trilho, vai estar em alta velocidade, o nome dEle vai estar sendo glorificado. Você está entendendo agora? Aí, 3 dias depois, um cara liga para ele e falou: pastorzão, tem um terreno que abriu para vender, eu achei a cara da igreja. Qual que é o terreno? Vou te mandar a foto. Ele pega a foto, era o terreno que ele havia pontilhado 3 dias atrás. Lindo, sabe qual que é a parada do nosso tempo? A gente está se ofendendo quando a fé é demais.
A gente está se ofendendo quando estão colocando para nós que Deus é poderoso para fazer essas coisas. A gente está ficando ofendido porque, como a gente não está vivendo milagre nenhum na nossa cabeça, os outros não têm o direito de viver milagre. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo. A nossa geração vai viver um milagre atrás do outro. Nós vamos viver do favor do Senhor. A gente vai chamar à existência aquilo que ainda não existe, porque nós cremos no Deus que assim tudo faz. Ele não existe, Ele é, lembra? Tudo que existe foi Ele que chamou à existência. Tão lindo, te prepara. Deus vai acelerar você. Não, eu quero que você receba essa palavra. Não é possível. Se prepara, meu lindo, se prepara. Prepara o seu coração. Deus vai acelerar você. Ele vai colocar a mão nas tuas costas e Ele vai empurrar você para esse lugar. Mas antes de fazer tudo o que fará, vai fazer você lembrar de onde você saiu. Vai quebrar o vaso, vai remodelar o vaso, vai trazer à tona o que você não poderia ter esquecido. E quando tudo estiver no devido lugar, Ele vai fazer de uma velocidade tão absurda e tão extraordinária. E não pense que é por causa de você, mas é porque o reino dele está ansioso pela manifestação dos filhos de Deus. E nós vamos nos levantar e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa geração. Se tiver um avivamento, eu estou dentro. Fala pro irmão que está do outro lado: 1 ano em 1 mês. Jesus, nós cremos na tua palavra. Oh, aleluia. Nós cremos que nenhuma palavra voltará vazia. Nós cremos que tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio tem cooperado para o crescimento do teu reino e o teu nome tem sido glorificado. Jesus, nós queremos viver na tua vontade, no teu plano. Se precisa de coragem, eis-nos aqui, Jesus. Nós queremos ser moldados, enviados e viver exatamente aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos atrasar, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus.